Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizei que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Perpétuo Socorro, você que nos acompanha pelas redes sociais, o Evangelho bem parecido que lemos na semana passada, embora de semana passada foi um adendo da nossa realidade, de nossa arquidiocese. E a gente volta agora para a liturgia oficial da igreja. Que, na verdade, Jesus faz um balanço. Ele contratou um instituto para fazer uma pesquisa de campo, para saber quantos % ele estava, se o pessoal estava acreditando nele ou não. E, segundo a polícia militar e alguns institutos, os números eram controversos, né? Mas, na verdade, Jesus faz um levantamento. Esse evangelho é muito conhecido por nós, refletimos sempre. Ele faz um levantamento para saber se as pessoas estão entendendo o que ele está falando. É difícil, gente. Eu, como pregador, 14 anos de padre, mais 8 de seminarista e tudo mais, a gente prega, fala e a gente é cabeça dura, né? A gente tem dificuldade para entender, para aceitar. A gente pode até talvez entender aqui, mas para chegar, essa distância daqui para cá, ela é enorme. Nós falamos de Jesus, conhecemos Jesus. Eu tenho uma frase, uma pergunta que me rodeia desde que eu ouvi. Eu estava em retiro, o pregador fez essa pergunta, que eu carrego ela até hoje. Você é o que sabe? Você é o que sabe? Eu não sou o que sei. Eu sei muito mais do que sou. Isso é ruim. Isso é ruim. A gente sabe que deve ser uma boa pessoa, a gente não é. A gente sabe que não pode, tem que contribuir com a natureza, a gente não faz isso. Muita coisa que a gente sabe, só que nós não somos. E a gente sabe que Jesus Cristo é Deus,
mas ao mesmo tempo nós não nos esforçamos para ser como Ele. A palavra de Deus ainda, em muitos corações cristãos, não tem lugar. As pessoas muitas vezes aceitam aquilo que elas querem, mas aquilo que elas acham difícil joga de lado. Hoje, por exemplo, o Evangelho é crucial, gente. Não vou aqui passar a mão na cabeça de ninguém, não. Porque o Evangelho é duro. A começar, eu falo por mim mesmo. É duro. Jesus pergunta, percebe que ninguém estava respondendo. Uns dizem que é você Elias, outros que é Jeremias, outros que é um profeta. Ou seja, ninguém percebeu que ele era Deus. E na verdade, gente, se nós pegarmos a história da igreja cristã católica, levou-se 7, 8 séculos para que a igreja definisse tudo sobre a divindade de Jesus Cristo. Levou 8 séculos, porque dentro do cristianismo, no primitivo, havia gente que dizia que Jesus Cristo era só Deus, que era só homem, que Deus usou Jesus Cristo como tivesse baixado um espírito nele, falado. Houve tantas controvérsias, e a igreja teve que, não que a igreja tivesse dúvida, ela pregava, mas surgia dentro dela padres, bispos, leigos, pregando inverdades contrárias a Jesus Cristo. E nós temos que ter essa certeza, e eu digo para você, quem é Jesus Cristo para você? Se Ele é Deus, como Ele é Deus na sua vida? Como Ele tem pautado a sua vida? Se Ele é um filósofo, um teólogo, se Ele é uma pessoa iluminada, quem Ele é? Isso é importante de saber, porque a minha consciência, o meu agir, o meu sentimento de culpa ou de prazer que seja, vai depender daquilo que eu vou ouvir dEle. Se uma pessoa não tem significância para mim, não tem importância, eu posso ouvi-la e não. Agora, quando a fala dessa pessoa é uma pessoa importante, mais do que importante, ela é Deus, gente, não tem outra palavra que substitui. Não tem palavra nenhuma. E é engraçado que nós hipervalorizamos as palavras humanas. Quando as pessoas nos machucam, nos ferem, a palavra dela fica aqui, ecoando, dentro da gente, vai mexendo. Nossa, ele falou isso de mim. Nossa, ele falou isso de mim. Mas aí vem a palavra de Jesus Cristo que fala de perdoar. Mas não adianta, eu estou ouvindo a palavra do fulano. E Cristo fala, tem que amar. Não vai. Eu continuo ouvindo a palavra de uma pessoa. É sinal de que a palavra de Deus ainda não tem prevalência em nossas relações. Como Jesus percebeu que ninguém conseguia saber quem ele era, ele se volta para os apóstolos. E aí Pedro, iluminado, toma a vez e diz, tu és o Messias. Pedro não tinha consciência, gente, ele não sabia. Como é que ele falou isso? Lá. Tanto é que nem 2 minutos depois, Pedro se sentiu tanto. Jesus elogiou, né? Ele elogiou Pedro, ele disse, inflamou, chamou Jesus à parte e repreendeu Jesus. Olha que ousadia. Por que que Pedro repreendeu Jesus? Porque Jesus falava de cruz, de morte, de perseguição, de rejeição, de angústia, de dor, de sofrimento, e Pedro, epa lá, isso não pode acontecer, tu és o Messias, não pode acontecer tais coisas. E aí Pedro, ao falar com Jesus, repreender, Jesus logo em seguida repreende. Esse verbo repreender aparece algumas vezes na boca de Jesus, no Novo Testamento. Jesus usa o verbo em português, que no caso é repreender, no grego, não vou gastar meu grego com vocês aqui agora, mas quando Jesus usa esse verbo, ele atribui sempre a expulsão de Satanás. Repreendo está ligado a Satanás. Repreendo, como está aqui logo em seguida, repreendo a face de Satanás. Pedro usa essa palavra, esse verbo, que aprendeu da boca de Jesus, dizendo, Jesus, eu te repreendo, ou seja, sai Satanás da boca de Jesus, porque ele está falando de dor, de sofrimento, de morte, e isso não dá. Quem quer ouvir de morte, gente?
Tem gente que quando vai falar de morte, bate na madeira. Não sei que vai mudar, né? Uma coisa, né? Tem gente que tem medo de falar de morte. Não se gosta de... Quem gosta de falar de dor? Quem gosta de falar de angústia? Ninguém. Só que às vezes nós queremos viver no mundo da fantasia, como se isso não existisse. Pelo contrário. E tem muita gente em nome de Jesus pregando aí uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Isso não existe. O próprio Jesus repreende Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Como é pensar com os homens? Os homens, o mundo tem uma forma de pensar. O mundo, ele quer nos colocar de uma forma, nos tirar, a ponto de não pensar como o próprio Deus. Não que Deus queira o sofrimento, gente, não. Mas não tem como viver neste mundo sem dor e sem sofrimento. E não adianta vir à igreja, achar que numa oração vai extirpar toda a sua dor e sofrimento. Quem está te prometendo isto é Satanás. Porque o próprio Deus assume, porque o mundo a qual vivemos só consegue renascer na dor. Volto a dizer, não é uma teologia da dor, não é uma apologia do sofrimento, pelo contrário. Mas não tem condições no mundo em que vivemos, viver plenamente, se não for pela dor, de renascer. Jesus então coloca como para Pedro e para nós, para os discípulos, três pontos. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, devemos o quê? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse tripé o próprio Cristo fez. Ele, mesmo sendo de condição divina, não usurpou o seu ser, aniquilou-se, assumindo a condição humana. Ele tinha o poder de estalar os dedos, mas ele renunciou todo o poder divino, embora permanecendo sendo Deus, para assumir a condição humana. Isso é renúncia de si mesmo, ele fez. E ele pede para que nós possamos também renunciar a nós mesmos. E aí vem a grande dificuldade do mundo presente. Acho que nunca na história da humanidade, da existência humana, o ser humano foi tão hedonista, egocêntrico, egoísta. Nunca. Se nós estudarmos, olhar aí a antropologia, ou estudarmos um pouco a sociologia, nunca o ser humano foi tão individualista, tão eu mesmo, tão ele mesmo. A busca pelo prazer, através dos seus instintos e desejos, uma satisfação puramente física e humana, carnal, nunca como acontece nos tempos de hoje. E Jesus nos pede para, ao segui-lo, renunciar a nós. Renunciar a si mesmo é sair de si, não ser o ensimesmado. No mundo atual, em correntes filosóficas, psicológicas, assim por diante, pode ser, como pode? Isso é uma atrofia. Como é que pode o ser humano se negar? Não, os homens pensam hoje: filho, sai da casinha, sai do armário, sai de qualquer lugar, você saia, qualquer coisa saia, ponha para fora. Aquilo que você tem vontade, faça. Aquilo que você quer, coloque, independente do que seja. E Cristo diz: você quer ser? Renuncia. Está vendo que a lógica humana e divina é diferente? O mundo hoje, quando no tempo passado, olha só, por que a igreja, vou entrar em alguns detalhes que talvez nem toquem no evangelho direto. Mas quando, no tempo passado que não tinha evolução científica para algumas questões, na parte sexual, por exemplo, se eu não queria ter filhos, então eu não fazia porque não tinha métodos e assim por diante. Hoje, com a possibilidade de tantos métodos que se existem contraceptivos, o que a ciência, o homem está dizendo? Olha, você deu vontade, eu te ajudo, abro um leque,
Faça o que, quando, com quem, como você quiser. Porque se deu vontade, não te reprima, não se reprima, né? E viva isto. Ao contrário, Deus está dizendo, olha, não é que é errado, pecado, ou que você deve fazer a sua vida, vivência, não, mas aprenda a renunciar, aprenda a sair de você e olhar para o outro, e nesse processo, há um processo de dor, de angústia, que o homem presente hoje não quer se angustiar. Os suicídios crescem cada vez mais, as depressões crescem cada vez mais, por quê? Porque nós não estamos aprendendo a viver a angústia. Nos tiraram a capacidade desde primeiro de poder lidar com o não, de poder negar-se um pouco. E quando o mundo me nega uma coisa, eu fico lá sem o que fazer, entro num estágio de angústia, entro numa depressão, de repente pronto. E o Cristo nos fala de que a dor, a rejeição, o bullying, o que seja, há de acontecer. Não é porque nós cremos em Deus, que temos a fé nele, que isso não vai ter em nós. Pelo contrário, vai. Vamos passar. E aí Pedro não consegue a princípio entender. Acha que aquele caminho que Jesus Cristo fala de dor, e aí é o segundo passo, de cruz. Tomar a cruz não quer dizer que Jesus está dizendo que eu devo sofrer, mas está dizendo que a cruz é o quê? É o fim. Então, renuncie a si mesmo até o fim. Não eu fiz o meu trabalho voluntário na igreja, na pastoral, lá que seja, ou ajudei alguém, pronto, já fiz a minha parcela deste ano. Não se aposenta da vida, não se aposenta. Eu vou até o fim, vivendo esse sair de mim, esse não me colocar no centro. Gente, eu digo porque eu falo que é difícil, eu estou nessa escada para a plenitude, eu estou nos primeiros degraus ainda. Eu já renunciei muita coisa na vida. Já renunciei família, ter a minha família biológica, renunciei ter meus filhos, renunciei viver dentro de casa com os famílias, renunciei estar nos aniversários familiares, mas renunciar os outros ainda é fácil. Agora, renunciar a si mesmo, gente, é um desespero. Mas se eu creio que Ele é Deus, e o que Ele diz, se é Deus, então, ou seja, não tem palavra superior a dele. E se Ele me pede que esse é o caminho, por mais difícil que para mim seja, eu tenho que me esforçar. Só me esforçando, porque se eu não acreditar nele, eu vou achar que é loucura. Por isso que a pergunta principal é fundamental. Quem Ele é para mim? Se Ele realmente tem importância, é o Deus encarnado, então eu tenho que buscar pôr em prática. Só que às vezes eu faço muito a minha vontade e deixo de fazer a vontade dEle. Muitas vezes eu me coloco no centro. Gente, vamos pegar um exemplo. Quem descansa no final de semana, ou quem trabalha, sei lá que seja, em qualquer função. Descansar, temos que descansar, sim. Mas não dá para todo final de semana descansar, só você. Não dá. Eu estou cansado, tá? Estou cansado, mas tudo bem. Aí, quando é que você vai sair de você? Quando é que você vai oferecer o seu cansaço, o seu descanso para outro? Eu trabalho, todo trabalho tem direito à sua renda e ao seu salário, ótimo. Mas quando você vai passar para poder trabalhar sem ter que merecer para você? Tirar você do centro? Porque sempre é você que tem que ganhar, que tem que... Não! O que Cristo nos pede é isto, é parar de olhar para nós, esse patinho feio, eu estou sofrendo tanto, como não tem ninguém no mundo que sofre tanto. Para com isso, sai um pouco de você, se esforça. Por isso que é bom pessoas que nos ajudem a olhar. Eu estou vendo terapia, né?
para ver se encaixa alguma coisa na cabeça. Como é bom você ver uma pessoa de fora falar que você não é nada. Gente, é incrível. A gente vai chegando um momento da vida que a gente vai achando, pronto, já estou resolvido, já sei tudo. Não, de repente, se alguém puxa o tapete, você não é nada. E aí começa a perceber, te faz olhar e ver você realmente. Porque a gente tem dificuldade de nos ver. A gente tem dificuldade de nos olhar. E aí alguém, seja um pastor, seja um padre, seja um amigo, seja qualquer pessoa que te ajuda a olhar e você perceber, realmente, estou sendo muito egoísta. O sair de mim mesmo, a vida a dois, por exemplo, quem é casado. O que acontece? Os dois se tornam uma só carne. Quem te fala, eu falo muito em casamento, quase todo final de semana. O homem, ele então, para poder ter um casamento feliz, ele passa a buscar, a fazer a outra feliz e vice-versa. Isso é renunciar a si mesmo. Eu tenho vontade disso, mas eu vou renunciar o meu querer para fazê-la. Esta é a essência cristã. Se você não gosta, vai procurar uma outra forma de ser. Porque é esta forma de ser que é a forma cristã, que é a plenitude do ser humano. Sair de sua vontade. Dá vontade de ficar em casa domingo o dia inteiro, todo domingo ficar vendo Netflix. Eu estou vendo uma série. Ô gente, não me fala série boa não. Me passaram o nome de uma série que fiquei viciado. E quando eu entrei na série, eu percebi que ela é a 7ª temporada. Eu comecei da primeira. Que misericórdia. E aquilo vai tomando a gente senta no sofá, pega a pipoca, e aí começa um capítulo, 46 minutos. Aí, vamos ao segundo, aí vai o segundo. Daqui a pouco quando você vê, você passou 4, 5 horas sentado no sofá. É pecado? Não. Mas não dá para ficar nisso. Quantas pessoas talvez precisam do seu tempo? Eu tenho necessidade, preciso, mereço um descanso? Sim. Mas para de se justificar as suas atitudes, de se ensimesmar-se. Por isso o cristianismo nos convida, quer ser discípulo, renuncie a si mesmo. Mas quanto tempo? Até a cruz, até o fim, e segue a Ele. E aí sim nós entenderemos a vida e seremos plenos. Meus irmãos, isto é o que nós chamamos de obra. Aqui a leitura segunda nos fala que fé sem obra é morta. A obra é o sair de nós. A obra não é simplesmente dar um dinheirinho para lá ou para alguém. Não, é sair de você, é tirar você do centro e colocar o outro. Só faz isso quem ama. Quem não ama não consegue fazer isso. Quem não ama é egoísta. E eu percebi na minha terapia que eu estava sendo muito egoísta. Confesso, gente. Confissão por minha máxima culpa. Baixa no peito aqui, ó. Eu estou num exercício tremendo de sair de mim mesmo. Está difícil. Sério, não sei você, gente. Está difícil. E as redes sociais muitas vezes pode ser esse lugar em que você se ensimesmece ainda mais. Palavra nova. Cada vez mais. É uma busca, cada vez mais. Eu estou deprimido, ponho posto. Aí espero os likes. Nossa, revigora. Vai fazer caridade, gente. Vai fazer uma obra. Vai no hospital, vai visitar um doente, que vai ser muito mais like do que as pessoas estão curtindo lá e você sentado no sofá. Ela está massageando o seu ego, mas em compensação não está te fazendo nada de bem. É isso, é esta fé com obra. Para terminar, tem muita coisa que eu queria falar hoje para vocês nessas liturgias. Lutero, na Idade Média, no período da Igreja Católica, ele era padre, monge,
ele questionava que a igreja pregava muitas obras e que pela obra se encontrava a salvação. Daí surge então uma das fortes correntes do protestantismo, que vai dizer que somente a fé salva e não é pela obra. A igreja concorda com isso. Tanto é que no ano 2000, os luteranos e católicos fizeram um documento confirmando que o que nos salva é a fé, não são as obras. Embora exista aí uma grande boa vontade de muitas pessoas que fazem caridade, só que o sentido dessas pessoas é que quanto mais boa vontade tiverem na caridade, mais vão purgar-se e não vão ter que voltar à terra muitas vezes. E aí muitos acreditam que quanto mais caridoso for, mais santo vai chegar no céu e não vai voltar. A nossa lógica não é essa. Nós não fazemos obra ou caridade para poder purgar-nos. Nós fazemos caridade porque nós cremos. É porque eu creio na sua palavra e me esforço em crer que eu então faço as minhas obras. Eu saio de mim e vou ao encontro do outro. Esse esforço contínuo. Eu quero chegar em casa, tomar um banho, mas no meio do caminho aparecer alguém precisando. Não vou mais tomar banho agora. É o esforço contínuo. Eu quero chegar em casa, eu quero agora então. Eu adoro andar no calçadão 5:30 da tarde, por exemplo. Pegar o pôr do sol no calçadão, para mim é ótimo. Não vou quase nunca. Quase nunca. Quantos filmes tive que deixar e largar no meio do caminho, porque tocava o telefone, tinha enterro. Como é que marca a hora de enterro? Não tem jeito, gente. Enterro não se agenda. Enterro acontece. Então a gente tem que largar tudo. São práticas que cada um no seu mundo vai saindo. É essa atitude, esse esforço de sair de você, que faz com que você se torne discípulo de Jesus. Isso nós chamamos de obras. E nós fazemos primeiro porque acreditamos. Não duvide, na sua dor, na sua cruz, na sua angústia, Deus se faz presente. É triste ver hoje multiplicando-se mais uma vez a quantidade de farmácia por esse nosso estado do Espírito Santo. O povo está sendo dopado para que o povo não sofra e acha que qualquer remedinho vai tirar uma dor no peito, uma angústia. Não, viva, criatura, essa angústia, sofra isso, mas sofra em Deus, orando, como diz o Salmo, Ele me alivia, me dá condições, me sorte. Vou até citar aqui, rapidinho, meu tempo já esgotou. Olha o Salmo de hoje. O Senhor Deus é bondade, 24 domingo, isso mesmo. O Senhor é justiça e bondade, o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e me salvou, libertou minha alma. É isso mesmo? Prendiam as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, e invadiam-me angústia e tristeza, diz o salmista. Eu então, o que ele fez? Fui à farmácia e comprei remédio? Não. Eu então invoquei o Senhor, salvai-me, ó Senhor, minha vida. Nas suas dores e angústias que tem que viver, não serão tiradas. E se alguém está oferecendo uma cura libertadora imediata, é Satanás. E o mercado do Satanás está colocando isto, dopando a gente para que nós não possamos viver nossas angústias. E quando vem uma maior, pronto, treme tudo, pula da ponte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito aos que pularam, e a respeito e amor e oração, creio